Boa noite, queridos. Nós estamos mais uma vez reunidos. Nossa primeira devocional desse mês de novembro, né? Durante o mês de outubro nós estudamos o Evangelho de João e hoje voltamos então às nossas devocionais fora do Evangelho de João, mas sempre estudando a palavra de Deus, orando juntos, pedindo as bênçãos de Deus sobre as nossas vidas. Nessa noite eu quero meditar com você na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 15, versículos de 20 a 26. Primeiro aos Coríntios 15, versículos de 20 a 26. A palavra de Deus diz assim: Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Amém? Hoje, irmãos, no mundo todo, né, é celebrado o dia de finados, né, o dia dos mortos. E às vezes nós que somos cristãos, protestantes, evangélicos, somos questionados por que nós não celebramos, né, o Dia dos Mortos, não vamos aos cemitérios, não visitamos aquelas pessoas da nossa família, ou nossos amigos que já partiram. E às vezes as pessoas até entendem de um modo errado, como se essas pessoas não tivessem significado para nós, o que não é verdade, né? Cada um de nós que já perdeu um ente querido, alguém que amava, sente essa partida e sofre por isso. Mas o fato de nós não celebrarmos a morte ou o Dia dos Mortos, ou não irmos até os cemitérios e prestarmos então homenagem aos mortos, se deve ao entendimento diferenciado que nós temos disso, de acordo com aquilo que a palavra de Deus nos ensina. A palavra de Deus nos ensina que a morte, ela é o nosso inimigo. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. A morte, ela entrou no mundo por causa do pecado. Ela foi uma consequência do pecado de Adão, um castigo que foi trazido sobre a humanidade, porque o pecado entrou no ser humano, entrou na humanidade. Mas a palavra de Deus também nos diz que Jesus Cristo ressuscitou. E quando ele ressuscitou, então, ele se tornou a primícia daqueles que dormem, ou seja, nós temos o entendimento de que assim como Cristo um dia ressuscitou, todos nós um dia ressuscitaremos, aqueles que morremos. Quando Cristo voltar, ele vai então ressuscitar todos aqueles que já partiram, que já morreram. E Paulo fala então à igreja de Corinto que os irmãos de Corinto não devem errar no entendimento quanto à morte, não devem ser ignorantes quanto àqueles que dormem. E Paulo então diz, olha, do mesmo modo como Cristo ressuscitou, todos irão ressuscitar no dia da sua vinda. Cristo foi o primeiro. Cristo ele chama aqui da primícia dos que dormem. Mas assim como Cristo ressuscitou, todos vão então ressuscitar. E nesse texto que nós lemos então, Paulo fala sobre isso, olha, assim como em Adão, todos um dia morreram por causa do pecado, a morte veio como um destino para todo ser humano, a ressurreição também é um destino para todos nós por causa da ressurreição de Cristo Jesus. E ele diz então que Cristo então ressuscitou primeiro, depois ele vai ressuscitar todos aqueles que são seus no dia da sua vinda. E então vai vir o fim, quando ele vai entregar o reino ao Deus e Pai, e ele então vai ter destruído todo o principado, toda a potestade, todo o poder. Ele vai ter colocado todos os seus inimigos, o diabo, o mal, debaixo dos seus pés. E o último inimigo que ele vai vencer então é a morte. Então nós não celebramos os mortos, não visitamos os túmulos, porque sabemos que aquelas pessoas não estão ali mais, né? O corpo delas está acabando ali, porque um dia elas serão ressuscitadas com um novo corpo, um corpo transformado. Mas o espírito delas já está
na eternidade. Aqueles que são de Cristo já estão na presença de Cristo. Então nós precisamos entender essa realidade sobre as pessoas que morrem. Nós não podemos ser ignorantes. A morte não é o fim. A morte é o começo de uma nova vida, da vida eterna. E aí nós precisamos pensar algumas coisas. Se a morte é o começo da vida eterna, nós precisamos lembrar que a decisão de para onde nós vamos passar a vida eterna, tem que ser tomada aqui. Jesus nos disse que depois da morte virá o juízo, né? Está ordenado aos homens morrerem uma única vez, vindo depois da morte o juízo. Logo que nós partirmos daqui para a eternidade, nós teremos um encontro com Cristo. E ali, então, nós estaremos cientes da escolha que nós fizemos aqui. Aqui é o tempo de nós escolhermos aonde passaremos a eternidade. A oportunidade de aceitar Cristo como nosso Senhor e Salvador nos é dada enquanto caminhamos neste mundo. A partir do momento que nós partimos daqui, não existe mais uma chance. E é por isso que é tão importante falarmos de Jesus para as pessoas, é por isso que é tão importante anunciar o Evangelho de Cristo, porque o tempo da graça na vida de cada um acaba no dia em que nós partimos daqui para a eternidade. O tempo de aceitar Cristo vai acabar para você no dia que você então partir, no dia que você morrer. Então nós precisamos ter ciência disso, nós precisamos entender isso, que o tempo para receber a salvação é aqui, né? Não adianta fazer missa, rezar missa pelos mortos ou tentar ficar oferecendo sacrifícios por aqueles que já morreram. A decisão é pessoal e ela só acontece enquanto você estiver aqui. É isso que a Bíblia nos fala, né? Lá em Hebreus 9:27. O segundo entendimento que nós devemos ter como consequência da ressurreição de Cristo e da ressurreição pela qual nós iremos passar um dia, é que o sofrimento que nós passamos aqui, né, por amor a Cristo, por amor ao Evangelho, ele não é inútil. Nós estamos caminhando, estamos aprendendo, né, e estamos sofrendo porque um dia nós seremos ressuscitados e estaremos junto com Cristo. Os sofrimentos que nós temos aqui no nosso corpo, eles vão ter um reflexo na eternidade. Paulo nos diz lá no capítulo 8 da carta aos Romanos que os sofrimentos desse tempo presente, eles não podem se comparar à glória que nós teremos na eternidade, aquilo que nós receberemos de Cristo. Se nós cremos na ressurreição, se nós cremos que aqueles que morrem um dia ressuscitarão em Cristo, nós temos que entender que os sofrimentos que nós passamos aqui têm um reflexo, têm um peso de glória para nós. E isso é muito importante, porque aí nós passamos a entender as coisas de um modo diferente. Nós passamos a compreender as coisas de um modo diferente, inclusive o nosso sofrimento. Um outro entendimento que nós devemos ter, porque cremos na ressurreição, é que se nós vamos ressuscitar para viver com Cristo um dia, enquanto estamos aqui, nós precisamos viver separados do pecado, né? A crença na ressurreição nos leva a fugir do pecado, a usar o nosso corpo como templo do Espírito Santo para glorificar a Deus. Se você crê na ressurreição dos mortos, no juízo final, se você crê que um dia você vai ser ressuscitado e vai estar para todo sempre com Cristo, se você crê no castigo eterno para aqueles que não aceitam Cristo como seu Salvador, assim como o galardão e a bem-aventurança eterna para aqueles que aceitam Cristo como seu Salvador, você precisa aprender a viver separado do pecado. Ter uma mudança na sua vida, uma mudança da postura moral. A gente precisa praticar aquilo que a gente fala, colocar em prática os ensinamentos da palavra de Deus e aquilo que a gente prega, e confessar uma verdade e viver de acordo com a verdade que nós confessamos. Então, se nós cremos que um dia seremos ressuscitados, precisamos entender que a nossa vida aqui tem que ser vivida longe do pecado, porque nós fomos libertos do pecado pela ressurreição de Cristo. Ela foi a nossa vitória, foi ela que nos deu então a vida eterna, e nós devemos entender essa verdade.
E o último entendimento que nós devemos ter com base na ressurreição de Cristo e com base na fé que temos que um dia também ressuscitaremos com Ele, é que quem crê na ressurreição não precisa temer a morte. Nós temos que aprender a ver a morte sobre uma outra perspectiva, porque a morte para nós não é mais um sinal de desespero. A morte para nós não é o fim. Ela não é mais um quarto fechado, sem janela, como nós pensávamos, né, antes de conhecermos de verdade a Cristo. Mas a morte para nós, ela é uma sala com as janelas abertas para o trono de Deus. Quando Jesus voltar em majestade e glória, nós receberemos um corpo novo, semelhante ao dele, e nós estaremos então com ele para todo o sempre, e ali também estarão todos os nossos queridos que partiram daqui com Cristo, né? É maravilhoso ter essa esperança, é maravilhoso saber que a morte não é o fim, e a morte não é o fim, porque um dia Cristo ressuscitou, e quando ele ressuscitou, ele venceu a morte, e um dia ele nos ressuscitará para uma vida eterna e verdadeira. Amém? Que nós não sejamos ignorantes quanto àqueles que dormem, mas que possamos entender o significado da morte, não só como um castigo pelo pecado do homem, mas como um passo para que nós estejamos, então, na nossa vida eterna, na vida verdadeira que Cristo nos oferece. Que o Senhor nos abençoe nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos orar. Vamos orar pelos enfermos, pelos enlutados, pelas pessoas que estão sofrendo, né? O consolo de Cristo é suficiente, o consolo de Cristo é capaz de transformar as nossas tristezas, por maiores que sejam, em alegrias, em canções de vitória. Então vamos orar por aqueles que estão tristes, pela igreja, por aqueles que estão ouvindo a palavra de Deus, para que o Senhor então manifeste salvação, porque o tempo é hoje, o tempo é agora. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, ó Deus, por esta tarde, por essa noite. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor foi o primeiro a ressuscitar dentre os mortos. E te louvamos porque um dia o Senhor nos ressuscitará. Ó Deus, um dia quando Jesus Cristo voltar, nós todos seremos ressuscitados e transformados, aqueles que partiram. Ó Deus, nós receberemos um corpo celestial e nós estaremos, ó Deus, para sempre, na eternidade, na vida eterna com o Senhor. Ó Deus, que o Senhor possa nos dar entendimento dessa verdade. Que, ó Deus, nessa noite, aqueles que ainda se sentem, ó Deus, indecisos ou que não sabem, ó Deus, não compreendem essa verdade, que eles possam ser transformados pelo poder do Teu Espírito Santo. Ó Deus, que possamos entender que o tempo de escolha é agora. Ó Deus, que possamos entender que é aqui que nós escolhemos onde passaremos a eternidade, como será a nossa vida após a morte. Ó Deus, que possamos entender que a morte não é o fim, que ela é o começo. Então, ó Deus, tem misericórdia, nos dá esse entendimento para aqueles que ainda não têm, aqueles que não conhecem o Teu amor. Abençoa aquelas pessoas que estão sendo evangelizadas, nossos amigos, familiares, ó Deus, família da irmã Maria de Fátima. Ó Deus, estende a Tua mão sobre as filhas dela, o seu genro, o seu neto, o seu irmão. Ó Deus, também te pedimos misericórdia sobre os filhos dos nossos irmãos, o Mário Neto, o Bira, os esposos das nossas irmãs, da irmã Maria da Penha, da irmã, ó Deus, da irmã Silvia, da irmã Roseli, ó Deus, o esposo da irmã Miriam. Ó Deus, tem misericórdia. Senhor, nesse instante também te clamamos por todos aqueles que têm ido à igreja, ou têm ouvido a Tua palavra. Ó Deus, que o Senhor possa acrescentar à igreja aqueles que estão sendo salvos, que o Senhor possa nos usar, nos despertar para fazer uma obra de evangelização. Ó Deus, para falar de Jesus e testemunhar do Teu amor, para que muitas outras pessoas conheçam o Senhor como Salvador e deixem de temer a morte. Ó Deus, nos ajuda, ó Deus,
fortalece o teu povo. Ó Deus, edifica a tua igreja, sustenta. Ó Deus, nos ajuda, nos perdoa as nossas faltas. Ó Deus, tem misericórdia. Ó Deus, nos dá o pão de cada dia. Ó Deus, nos perdoa e nos ensina a perdoar, nos sustenta, que possamos fazer o teu nome conhecido, que possamos santificar o Senhor nas nossas vidas, nos nossos corações, nos dá a palavra certa, que possamos viver uma vida de santidade, testemunho, transforma os nossos corações, nos abençoa, Senhor, nós clamamos. Abençoa aqueles nessa noite que precisam da cura física. Ó Deus, tem misericórdia dos enfermos, aqueles que lutam contra o Covid. Ó Deus, aqueles que lutam contra as outras enfermidades há tanto tempo às vezes, que o Senhor tenha misericórdia. Abençoa a irmã Kênia. Ó Deus, abençoa ela, abençoa a saúde dela, esse problema tão sério, que o Senhor tenha misericórdia e sustenta. Abençoa o irmão Feliciano, seu filho. Ó Deus, traz a cura, a Regina. Senhor, os idosos da nossa igreja, o pastor, a irmã Lucineide, a irmã Maria de Fátima, a irmã... Ó Deus, a irmã Maria José, a irmã Conceição, a irmã Nilza. Ó Deus, tem misericórdia dos teus servos. Senhor Jesus, nós te clamamos, nós te pedimos as tuas bênçãos. Abençoa aqueles que estão tristes, enlutados. Conforta cada coração, ó Deus, pela separação, pela partida. Abençoa a família do pastor Paulo. Ó Deus, tem misericórdia daquelas pessoas que estão tão sofridas, que o Senhor traga paz e conforto. Ó Deus, nos abençoa, cuida de nós, Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, sustenta diante das provações, que possamos entender que o nosso sofrimento aqui tem para nós um eterno peso de glória. Ó Deus, nos ajuda. Ó Deus, toma conta de nós. Não deixe que nada nos falte, que as tuas promessas se cumprem nas nossas vidas e que possamos, ó Deus, ter prazer em buscar ao Senhor em primeiro lugar, ter prazer naquilo que o Senhor nos dá. Nos ensina a ser gratos ao Senhor e nos ensina a viver longe do pecado. Ó Deus, esteja conosco, abençoa nossos adolescentes, nossas crianças. Ó Deus, que elas possam ser tocadas pelo Teu Espírito Santo a cada dia, transforma essas vidas, vivifica o Teu povo ali naquele lugar e a Tua igreja sobre a face da terra, para que o Teu Evangelho seja pregado. Nós te louvamos, te exaltamos, te engrandecemos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor abençoe você e a sua família. Na quarta-feira nós temos o nosso culto, 19h30. Se você não puder ir presencialmente, participe pelo Facebook, a transmissão ao vivo, mas se você puder, vá. É muito importante, irmãos, igreja é essencial, ter comunhão com o povo de Deus ali, com o corpo de Cristo é essencial. Vá à igreja domingo, nós temos EBD 9 horas da manhã, nós temos culto às 19 horas, culto quarta-feira 19h30, vamos louvar o Senhor juntos, vamos cultuar. E na sexta-feira, no devocional, às 20 horas novamente. Lembrando que no próximo domingo, dia 7, culto da ceia do Senhor, às 19 horas. Que possamos todos ter a oportunidade de estar juntos. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém. As ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro. Nunca mais tristeza e dor. Nunca mais. Além do rio azul, as ruas são
As nações andarão em sua luz e as portas jamais se fecharão. A cidade é de ouro puro, de jaspe é seu muro, além do rio.